Capítulo 9. Operação de resgate. Vamos começar. João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, verso 16, é o segundo plano da tela, na qual o restante do evangelho foi pintado. O impacto do amor. A ideia de que Deus ama todas as pessoas foi como um impacto para Nicodemos. Os israelitas acreditavam que Deus os amava. Afinal, eles eram o povo escolhido de Deus. O ódio de pecadores e gentios era considerado apropriado. Jesus acabou com essa parte valorizada da teologia e da prática hebraica do século I, quando declarou o amor de Deus não só pelos escolhidos, bons, religiosos e temente a Deus, mas também pelos céticos, os que odeiam a Deus, os pagãos e os excluídos da sinagoga, o mundo. O que os outros dizem? Santo Agostinho: Deus ama cada um de nós como se houvesse apenas um. A missão de Cristo: amar, não julgar. João capítulo 3, do verso 17 ao 18. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que se fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. No topo da lista de expectativas de Nicodemos para o Messias estava a de que ele traria juízo. A visão de Jesus, com fogo nos olhos, afuguentando os aproveitadores do templo, pode ter sido o que convenceu algumas pessoas a acreditarem que ele era o Messias. João, capítulo 2, versículo 23. Os fariseus, como Nicodemos, que por instinto desconfiavam do sistema sacerdotal que dirigia o templo, provavelmente estava entre os que aplaudiram com cautela as ações impetuosas do Nazareno. Quando Nicodemos viu os comerciantes lutando para fugir do chicote de Jesus, visões do Messias como juiz e purificador saltaram em sua mente. Malaquias, capítulo 3, versículo 1 a 5. Ele tinha razão. Jesus era tudo isso. Os fariseus pensaram que o juízo de Cristo estaria direcionado principalmente aos gentios. O primeiro alvo da purificação feita por Jesus foram os líderes religiosos judeus que usavam a casa de Deus para ganho pessoal. Nesse momento, ele estava falando para Nicodemos que sua missão não era trazer a ira de Deus para os pecadores, mas resgatá-lo. João capítulo 3, verso 17. Um por um, os preconceitos mantidos pelo fariseu foram sendo vencidos. O que os outros dizem? Leon Morris: salvação, juízo. Esses são os dois lados da mesma moeda. A realidade da salvação para todos os que creem implica juízo sobre todos os que não creem. O veredicto: culpado. João capítulo 3, do verso 19 ao 21. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Aonde quer que Jesus fosse, algumas pessoas eram atraídas à genuidade, à pureza da vida que viam nele. Elas se aproximavam dele e criam, mesmo que isso significasse expor seus pecados. Reconheciam seus pecados e assumiam o compromisso de andar na luz. Outras odiavam a exposição que sofria por ouvirem as palavras de Jesus. Elas rejeitavam a verdade, persistindo na desonestidade e na negação da realidade. Não receberam a luz com alegria, mas era muito tarde. A luz veio. O pecado foi exposto. Elas estavam condenadas porque optavam por se afastar da luz. Troca da guarda. João capítulo 3, versículo 22. Depois disso,
Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. Logo depois de conversar com Nicodemos, Jesus partiu de Jerusalém para a região do Rio Jordão, onde ele e seus discípulos aparentemente se uniram por um tempo a João Batista. A conclusão em João capítulo 3, do verso 22 a 26, é que houve um breve tempo em que Jesus e João trabalharam lado a lado, pregando e batizando. As pessoas continuaram a aparecer. O despertamento espiritual aumentava enquanto os primos e os seus colaboradores ministravam juntos em Enom, perto do Jordão. Nascer do sol, pôr do sol. João capítulo 3, no verso 26. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. Enquanto eles trabalhavam juntos, aconteceu algo que chamou atenção para a necessidade de os dois ministérios. O de Jesus e o de João se separaram. O fato também mostrou a integridade de João como homem de Deus. O ministério de João começou a desaparecer. Menos pessoas vinham procurá-lo para serem batizadas, enquanto multidões, cada vez maiores, se concentravam perto do lugar onde Jesus estava pregando. Alguns dos discípulos de João ficaram assustados. Era uma resposta humana, mas mostrava que eles não entenderam plenamente a missão de João. João entendeu. Foi ele quem enviou muitos de seus discípulos a Jesus. Veja João, capítulo 1, do versículo 35 a 36. O desígnio de Deus era que as multidões em volta de João diminuíssem, enquanto aqueles em torno de Jesus aumentassem. O maior bem. João, capítulo 3, do verso 27 a 30. A isso João respondeu: Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. O amigo que presta serviço ao noivo e que atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. O grande precursor explicou o que estava acontecendo aos seus adeptos agitados. João Batista fez uma declaração calculada para incentivar seus discípulos a seguirem Cristo. Comparou seu ministério ao de Cristo, não havia competição. A prisão de João. Lucas capítulo 3, do versículo 19 a 20. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Depois de João apelar aos seus discípulos que passassem a ser leais a Jesus, o fim de seu ministério veio abruptamente. Em uma viagem a Roma, Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, seduziu Herodias, a bela e jovem esposa de seu irmão, e convenceu a deixar o marido para ficar com ele. O processo sórdido exigiu que ele se divorciasse de sua esposa. O povo judeu indignou-se. Corajosamente, João repreendeu Antipas e Herodias em público. Herodias nunca o perdoou. A prisão do profeta foi o primeiro passo para a execução. José, historiador judeu do século I, relata que Herodes teve um segundo motivo para prender João. Ele teve medo de que o profeta popular começasse uma revolução contra ele. Encontro. Visão geral. João capítulo 1, do verso 1 a 9. A caminho da Galiléia, Jesus passou por Samaria. Ao meio-dia, ele se sentou junto a um poço para descansar. Apareceu uma mulher samaritana para tirar água e Jesus pediu que ela lhe desse de beber. Era-lhe necessário passar por Samaria. João, capítulo 4, no verso 4. Isso não significa que a única rota para a Galiléia era por Samaria. A maioria dos viajantes usava a rota samaritana porque era mais curta. Mas os judeus mais rigorosos usavam a estrada do Rio Jordão em torno de Samaria para evitar contato com seus cidadãos mistos em termos raciais e religiosos. Jesus não permitiu que o preconceito étnico influenciasse suas escolhas. Ele seguiu para o norte pela fronteira em direção ao território samaritano.
Por providência divina, ele teve um encontro com o destino junto ao poço de Jacó, perto de Sicar. Ele e seus companheiros chegaram ao poço por volta do meio-dia. O preconceito dos judeus em relação aos samaritanos estava baseado em uma história de ressentimento. Os samaritanos eram uma raça mista, cujos antepassados se mudaram para o norte de Israel depois da conquista assíria em 722 a.C. Os samaritanos praticavam uma forma corrompida de adoração judaica que se concentrava no Monte Gerizim e não em Jerusalém. Os samaritanos dificultaram a reconstrução de Jerusalém após o exílio babilônico. O homem-deus está cansado. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. João, capítulo 4, no verso 6. O relato simples de João sobre o cansaço, a fome e a sede de Jesus revela um fato importante. Jesus, que um dia seria adorado por todo mundo como Filho de Deus, era um autêntico homem que conheceu as necessidades físicas comuns aos seres humanos. O que outros dizem? Ronald Allen. Devemos aprender a pensar corretamente sobre aquele que é Deus e homem. Aprender a pensar corretamente sobre sua humanidade é redescobrir o significado de nossa humanidade criada à imagem de Deus. A mulher de Sicar. Os homens de Jesus foram para a cidade de Sicar, a cerca de 800 metros de distância, para comprar comida. Jesus sentou-se sozinho perto do antigo poço. Uma mulher aproximou-se para tirar água. Jesus disse-lhe: "Dá-me um pouco de água." João, capítulo 4, no verso 7. Foi o começo de uma conversa que dificilmente teria acontecido em uma sociedade distinta daquela época. Primeiro, ela era uma samaritana. João, capítulo 4, versículo 7. Ninguém coma do pão dos samaritanos, ensinava os rabinos, pois aquele que comer do pão deles é como aquele que come carne suína. Segundo, ela era uma mulher. As regras de etiqueta diziam que não convinha que um homem conversasse com uma mulher em público. Terceiro, ela era uma pária social. Era meio-dia, a parte mais quente do dia. Mulheres de respeito vinham tirar água no frescor da manhã ou no final de tarde. Ela foi sozinha ao poço para evitar olhares de espanto. A mulher ficou surpresa ao ver que este judeu falou com ela. Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? A afirmação. Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Também pode ser traduzida como: os judeus não usam os pratos que os samaritanos usaram. Sem balde algum para tirar água, Jesus, o judeu, estava pedindo a essa samaritana que lhe desse um pouco de sua água. Água fresca e limpa. João, capítulo 4, do verso 10 a 14. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você teria pedido e ele teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus deixou de lado a primeira resposta da mulher e foi diretamente ao X da questão. Ele sabia que a mulher tinha sede física e espiritual. Ela entendeu mal a primeira afirmação de Jesus, talvez propositadamente, mas ainda assim prestou atenção. À medida que a história se desenrola, passamos a entender claramente essa mulher. Ela conhecia bem o fracasso, tendo 5 casamentos frustrados, mas ela não era tola. O homem que estava diante dela estava fazendo declarações estarrecedoras. A despeito dos protocolos sociais e dos preconceitos, ela queria conversar com Jesus. A promessa de água viva pareceu maravilhosa. Ela provavelmente vislumbrou um rio ou uma fonte da qual poderia tirar água. Lá se foram as viagens quentes e cheias de poeira até esse poço. Seu comentário para Jesus também mostrou que ela não era ateia. Ela cria em Deus, nos patriarcas e na promessa messiânica. João, capítulo 4, no verso 12 e 19 a 20.
Um dia, sabia ela, Cristo, o Messias, desvendaria os mistérios da vida. Enlameando a água viva. João capítulo 4, no verso 15 a 17. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. A resposta da mulher foi refletida, mas Jesus foi mais uma vez diretamente ao ponto e a encostou na parede com relação à sua vida de pecado. A mulher contou a verdade, mas não toda a verdade. Seus olhos arregalaram-se quando ele revelou que sabia sobre seus 5 casamentos frustrados e o parceiro com quem ela estava vivendo agora fora do casamento. A mulher junto ao poço convenceu-se de que o homem que estava conversando com ela era um profeta. De acordo com a teologia dos samaritanos, não havia um verdadeiro profeta desde Moisés. Deus prometeu enviar outro profeta como Moisés. Esse profeta seria o Messias. A mulher talvez tenha começado a se perguntar se o homem que conversava com ela podia ser este profeta, o Messias. Então, ela trouxe à tona uma controvérsia religiosa. A adoração samaritana no Monte Gerizim é tão boa quanto a adoração judaica em Jerusalém. Ou talvez ela estivesse expressando uma necessidade espiritual sincera, como se estivesse perguntando: onde posso encontrar Deus? Os samaritanos reconheciam apenas os 5 primeiros livros do Antigo Testamento e reescreviam partes do Antigo Testamento para que o Monte Gerizim e não Jerusalém fosse o foco de eventos importantes na história de Israel. De acordo com a história revisionista dos samaritanos, Abraão ofereceu Isaque no Monte Gerizim. Ele e Melquisedeque se encontraram ali e grande parte dos eventos importantes da vida dos patriarcas aconteceu perto deste monte. O lugar certo para encontrar Deus. João capítulo 4, 21 a 24. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procurava. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher tinha sede de paz. Ela sinceramente queria saber qual o lugar certo para oferecer um sacrifício para a expiação de seus pecados, onde pudesse fazer as pazes com Deus. Revolução na adoração. Jesus revolucionou a ideia comum sobre a adoração. Tudo o que ele disse sobre a adoração estava baseado no fato de que Deus é espírito. João, capítulo 4, verso 24. E não se pode se limitar a uma localização geográfica nem no Monte Gerizim, nem no Monte Sião. Uma vez que ele é espírito, adorá-lo não é questão de locais, santuários ou cerimônias sagrados, mas de pessoa com um todo reconhecendo o valor de Deus na devoção sincera. Então, qual é o estado de sua adoração? O que outros dizem? J. I. Packer. A ideia central de Cristo é que enquanto o homem, sendo carne, só pode estar presente em um lugar de cada vez. Deus, sendo espírito, não é limitado dessa forma. Deus não é material, não tem corpo e, portanto, não está restrito a um lugar. Por isso, a verdadeira condição da adoração aceitável não era estar em pé em Jerusalém, Samaria ou qualquer outro lugar, mas ter o coração receptivo e responder à revelação dele. Colheita de corações. João, capítulo 4, no versículo 25 a 26. Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. O segredo foi revelado. Jesus é o Messias prometido. Sua declaração clara confirmou as suspeitas da mulher. Quando os discípulos de Jesus se aproximaram com o almoço, ela deixou seu cântaro com água e seguiu para a aldeia com sua primeira missão, para compartilhar o que havia descoberto. Essa mulher de caráter duvidoso tinha a capacidade única e exclusiva de atrair a atenção dos homens da aldeia.
que imediatamente saíram para ver com os próprios olhos se o que ela estava dizendo era verdade. Os discípulos ficaram surpresos quando viram Jesus conversando com a mulher. Eles ficaram igualmente impressionados com o fato dele não ter interesse pela comida que trouxeram. Ele diz que já havia comido. Fazer a obra de Deus saciou sua fome. Fazendo sinal para o grupo de samaritanos que vinha em direção ao poço, Jesus acrescentou: Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses para a colheita? Vejam os campos, eles já estão maduros. Agora é a hora da colheita. Muitos dos samaritanos que a mulher ajuntou colocaram sua fé em Jesus. Quando eles o conheceram, também se convenceram de que ele era o Salvador do mundo. João capítulo 4, verso 42. Resumo do capítulo. Na conversa com Nicodemos, Jesus revelou o motivo do amor de Deus ao enviá-lo para levar à vida eterna as pessoas que depositam nele a sua fé. João capítulo 3, do verso 13 a 21. Embora doloroso para seus discípulos, João Batista explicou que seu ministério tinha de desaparecer para que o ministério de Jesus Cristo pudesse crescer. João capítulo 3, do verso 22 a 36. Para evitar um confronto prematuro com os fariseus, Jesus seguiu para a Galiléia ao norte. Ele se sentiu compelido a parar junto ao poço de Jacó para um encontro estratégico com uma mulher com necessidades espirituais. João capítulo 4, do versículo 1 a 15. A mulher ficou surpresa ao descobrir o quanto Jesus sabia sobre ela. Ela trouxe à tona a controvérsia entre samaritanos e judeus em relação à adoração. E Jesus usou-a para ensinar princípios importantes e revolucionários da verdadeira adoração. João capítulo 4, do versículo 16 a 24. Jesus confirmou a fé cada vez maior da mulher, afirmando diretamente ser o Cristo. Ela voltou para a aldeia a fim de falar sobre ele aos homens. Muitos vieram para vê-lo e creram. João capítulo 4, versículo 25 a 42. Questões para estudo. 1. Se Cristo veio ao mundo para salvar e não julgar, como sua vinda resultou no juízo para muitos? Resposta. Os que confiam em Cristo são salvos, mas os que se negam a crer optam pela condenação por sua relutância em aceitar a oferta de salvação de Deus. João capítulo 3, verso 18. 2. João Batista viu-se como um sucesso ou como um fracasso quando o número maior de pessoas começou a seguir Jesus e não ele? Explique. Resposta. Quando as pessoas passaram a seguir Jesus, João soube que havia conseguido o que Deus o enviou para fazer. Da mesma forma que o amigo do noivo tem êxito quando o noivo e a noiva se casam. João capítulo 3, versículo 27 a 30. 3. Qual era a base da animosidade mútua entre judeus e samaritanos? Resposta. A animosidade entre samaritanos e judeus surgiu porque, primeiro, os samaritanos eram uma raça mista, segundo Reis, capítulo 17, versículo 24. Segundo, praticavam uma religião corrompida, segundo o livro dos Reis, capítulo 17, versículo 25 a 41, João, capítulo 4, verso 20 a 22. E terceiro, tentaram impedir a reconstrução de Jerusalém após o exílio, Neemias, capítulo 4.